É uma bênção de Deus na nossa vida e hoje estamos em 3. Aí você fala assim, como assim em 3? Ela está grávida para a glória do Senhor. Deus tem sido maravilhoso para conosco. É o primeiro. Essa semana a gente foi lá, na primeira ultrassom, quando vimos lá o batimento, lá eu falei, meu Deus do céu, que coisa, o meu disparou. Aí ela falou assim, eu não estou vendo ele direito, não. A primeira coisa que eu identifiquei foi a cabeça. Aquele ali é filho de nordestino, a cabeça ali, aquilo ali é a cabeça. Deus tem sido bom para conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias 18, acompanhe comigo, vamos ler até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te, desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. E esse capítulo 18 aqui, ele vai marcar um ponto crucial na vida de Israel. Jeremias, ele é filho de sacerdote, mas ele tem uma árdua missão, que é ser profeta. Ele tenta fugir. No capítulo 1, os irmãos conhecem a história. Ele se acha indigno, não se acha capaz da chamada de Deus na vida dele, mas Deus fala que não é ele, é Deus na vida dele. Não é a autossuficiência do profeta, do homem, mas é Deus por trás do homem. E a glória é sempre de Deus. Já começa bem, porque quando nós reconhecemos que não somos, Ele é, que não temos, é Ele que tem, que não podemos, é Ele que pode, é o candidato perfeito para que a glória de Deus se manifeste. Porque Deus, Ele não dá a glória dele a ninguém. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jeremias, ele é um profeta pré-exílico. Ele está profetizando para o reino do sul, tribo de Judá, sobre um cativeiro que virá. Deus vai usar todos os meios que ele tem para trazer o povo ao arrependimento. Deus, ele vai usar os profetas como boca dele na terra para chamar o povo ao arrependimento, para abandonar o pecado, para abandonar a idolatria, para voltar a fazer assistência social, para parar de viver uma vida artificial. No capítulo 33 de Jeremias, capítulo 32, 33 em diante, tem um arco ali, que é o momento em que Jeremias vai pregar o sermão do templo. Ele vai denunciar que o povo adora a Deus no templo, mas quando sai, adora outros deuses lá fora. Deus já havia usado o profeta para anunciar que o cativeiro viria do norte, a saber, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que traria o juízo. Jeremias, aqui no capítulo 18, ele vai mostrar que Deus é soberano sobre as nações, e dentre as nações está o povo de Judá. Daí então Deus chama o profeta e lhe faz um convite a descer à casa do oleiro, para que lá Deus usasse de artifício visual para que entregasse a mensagem ao coração do profeta. Deus então fala ao profeta: você vai descer e lá você com os teus olhos vai contemplar algo comum, mas dentro de algo comum você vai ver algo sobrenatural. Eu irei falar contigo. Deus, ele fala conosco às vezes em circunstâncias estranhas. Deus, ele não precisa simplesmente de um lugar sagrado para que ele manifeste a sua glória. Quando ele quer falar conosco, ele fala no deserto, atrás das ovelhas malhadas, dentro da cova dos leões, no meio da fornalha de fogo ardente.
no meio da tempestade, perto do cemitério, aonde quer que Deus quiser falar com você, não vai ser o ambiente, não vai ser as pessoas, não vai ser a geografia que impedirá Ele de falar com você. Se Ele marcou esta noite para falar com você, não vai ser o teu problema, não vai ser a tua angústia, não vai ser as adversidades que impedirão Ele falar com você. Sabe o que é lindo? É que quando Deus fala, a palavra dele faz o que nenhuma outra palavra é capaz de fazer. Quando Ele fala, acontecem milagres. Quando Ele fala, os demônios não resistem. Quando Ele fala, acontece salvação. Quando Ele fala, há transformação. Quando Ele fala, Ele transforma, Ele modifica, Ele opera, Ele multiplica. Por quê? Porque nele está a existência de todas as coisas. A palavra dele é poderosa. Nos dias de Jesus, você não conheceria Ele pela roupa que Ele vestia, pela estética dele. É tanto que quando Judas foi anunciar que aquele quem ele beijasse era o Messias, foi por essa questão, por causa da estética. Jesus não se destaca pela roupa. Jesus, nos dias dele, no meio da multidão, ele parecia como qualquer outra pessoa, uma roupa simples, as sandálias eram simples, a sua aparência era simples. Mas tem uma coisa, quando ele falava, os próprios fariseus diziam: ninguém fala como ele, porque ele fala com autoridade. Aleluia! Ele fala e até morto entende o que ele fala. Ele fala e as crianças são cativadas, porque ele é Deus, ele é a manifestação do amor, ele é a manifestação da misericórdia. Quando ele olha com compaixão. Quando ele fala com autoridade, com vida, com poder. Por isso que há cultos em que tudo que nós precisamos é de uma palavra dele, porque a palavra dele faz o que a palavra do médico não faz. A palavra dele faz o que a palavra do advogado não faz. Eu não sei o que é que você precisa, mas ele sabe, e ele lhe trouxe aqui nessa noite para dizer: acalma o teu coração, aguce os teus ouvidos, porque há uma palavra de Deus que irá mudar a tua história, a tua direção, o teu problema. Desce lá. E o Jeremias, ele vai descer. E aqui eu acho interessante, porque quando ele desce, a Bíblia vai nos dizer que ele vai ver algo que é comum. Ele vai ver um oleiro fazendo vaso sobre a roda. É uma coisa comum. Mas à medida que ele vai olhando, à medida que ele vai observando, Deus vai ministrando ao coração dele. Porque ele vai até a casa do oleiro com um histórico de perseguição, com um histórico de profecias, com um histórico de pregação, e o coração dele já está sobrecarregado de pesar e de angústia, porque ele prega e o povo dá risada da cara dele. Ele prega e o povo bate. Ele prega e o povo zomba, o povo escarnece. O coração dele está sobrecarregando. Quando ele chega lá, ele chega contextualizado por uma série de sermões que ele vem dando. E ali Deus fala: este é o último aviso que eu vou dar para a nação de Israel. E vou avisar para eles que eu ainda sou soberano. Eles estão lutando contra mim, mas eu vou mostrar que o cativeiro virá e ninguém pode impedir. É tanto que no capítulo 19 tem a aplicação desse sermão. Aqui Deus fala da forma do vaso que é feito e se quebra, e Deus faz dele um outro vaso. Mas no capítulo 18 ainda, verso 12, o povo dá risada e diz: de nada nos valerá essas palavras. Vamos fazer o que a gente bem quiser. E não deram crédito à palavra de Jeremias. Aí vem a palavra de Deus no capítulo 19 falando: pega uma vasilha, vai lá na porta do oleiro, na porta da olaria, perto do vale de Rinom, e quebra essa vasilha. Porque o vaso, ele está no processo de formação, é barro, é maleável, ainda dá para trabalhar. Mas quando a vasilha já está pronta e é quebrada, não tem conserto. Aí no capítulo 19 Deus fala assim: vai lá e quebra a vasilha, porque eu vou mostrar que, porque eles desprezaram o aviso de misericórdia do capítulo 18, não vai ter mais misericórdia, eles irão passar para o cativeiro. E aí quebra-se a vasilha lá e Deus cumpre com a sua promessa. No capítulo 25, Jeremias, ele é bem claro em dizer que o cativeiro duraria 70 anos e viria e não tardaria. No capítulo 20, Jeremias entra em crise com Deus, porque de tudo isso que ele vem pregando, ele não está vendo o resultado da pregação. E isso vai trazer uma tristeza imensa para o coração dele. A ponto dele olhar para Deus no capítulo 20 e dizer assim: o Senhor me iludiu,
e iludido eu fiquei. Mais forte fostes do que eu, e eu não pude prevalecer. Em outras palavras, Jeremias está dizendo, quando o Senhor me chamou no capítulo 1, o Senhor me chamou para edificar e derrubar a nação, e é o povo que está me derrubando, é o povo que está me desprezando. A tua palavra na minha boca é uma vergonha, e a minha vida serve de escárnio todos os dias. Eu estou decepcionado e não posso mais continuar. Ele está dizendo para Deus em oração, e é o melhor lugar para nós abrirmos o coração, é na oração, não é na rede social. Está triste? Vai orar, porque Deus vai te ouvir e mudar você. O Senhor me iludiu, iludido fiquei, não vou mais pregar. E Deus não fala nada. Assim como você, quando entra na igreja, às vezes pensando em entregar os pontos e parece que Deus não se cala. Mas de repente você vai lembrando das palavras que foram ministradas no seu coração e vai ardendo, vai ardendo, vai ardendo, vai ardendo. Aí Jeremias diz assim, eu disse que não vou mais continuar a pregar, mas eu não posso, porque as tuas palavras me ardem nos ossos, se encerra no meu coração como um fogo. Por isso que eu vou continuar a pregar, por isso que eu vou continuar a anunciar, mesmo debaixo de pancada, mesmo debaixo de opressão, mesmo debaixo de acusação. Sabe por que você não parou ainda? Porque o teu combustível é a palavra de Deus, é ela que te motiva. Nós não somos motivados pelo aplauso da multidão, nem pelo elogio dos grandes. O que nos motiva é que a palavra é a verdade, por meio dela Deus fala, por meio da palavra Deus salva, por meio da palavra Deus levanta, por meio da palavra Deus abate, por meio da palavra Deus cura. E Ele cura não somente aqueles que ouvem, ela cura também aqueles que falam. Você vai pregando, a palavra vai ardendo e você vai continuando. Não são uma, nem duas, nem três vezes que na tua história e na tua caminhada você vai pensar em parar. Entra se arrastando, mas sai como uma águia voando, por causa da palavra que vai te enchendo, que vai te renovando, que vai te impulsionando. E o diabo não sabe o segredo é a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse no Evangelho de Mateus capítulo 4 para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que é espada quando você está em guerra, a palavra que é água que te refrigera quando você está cansada. A palavra de Deus, ela é escudo e broquel. A palavra de Deus é lâmpada, é luz para o meu caminho. A palavra é a rocha sobre a qual estamos edificados, e quando cai o vento, sopram os ventos, cai a chuva, combatem os rios, nós não caímos, porque nós não estamos sendo nutridos com miojo, não, nós estamos sendo edificados pela palavra que é tutano, pela palavra que é fogo, e por isso nós não caímos, por isso estamos de pé, por causa da palavra de Deus. Charles Spurgeon, ele dizia que quando você vê uma Bíblia rasgada, surrada, pode ter certeza que o dono dela está inteiro. Geralmente o dono de uma Bíblia surrada, gastada pelo tempo, que está rasgando, é alguém que está inteiro, porque ele usa a palavra, é a palavra. Quando ele desce, o oleiro está fazendo a obra. E aqui nós vamos extrair algumas lições sobre esse texto aqui. Primeira lição está na escolha. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3, escolha. 1, 2, 3, escolha. Você pode liberar isso para alguém que está do seu lado. Vou falar para minha esposa, se você puder. Você é escolhida. Sou romântico, né? Eu falando para minha esposa, se você foi escolhida. Não foi. É graça, irmão. Ó, que bênção, é graça. Mas no reino de Deus é escolha. Deus escolhe. Fui dar uma pesquisada, existem pelo menos 200 tipos de barro no planeta. 200 tipos de argila no planeta. Desses 200 tipos de argila no planeta, só 8 é possível você fazer com ela, com esse tipo de argila, um barro. Então, de 208, se pegar 3 punhados de argila, de barro, e colocar na minha frente e falar assim, escolhe qual que é o barro ideal para fazer um vaso, provavelmente eu erre, porque eu não conheço. Mas se você pegar 200 tipos de barro e colocar na frente de um oleiro, ele olha, dá uma pegada nos barros
pega no outro, aí quando pega no outro diz, esse aqui dá para usar, mas é da mesma cor, é igual, pois é, mas eu sei que esse aqui serve para vaso. Sabe o que eu acho lindo? Que no reino de Deus, é Deus quem nos escolhe. E eu acho bonito porque Deus não escolhe por aparência. Quem escolhe por aparência é a agência de modelo. Deus escolhe, e a última coisa que Ele vai olhar é a aparência. Eu me alegro com o texto de Davi, os irmãos conhecem. Jessé passa 7 dos seus filhos, Eliabe, Abinadab, Samar, os outros, só gente bonita. Esteticamente ele excluiu Davi de todas as possibilidades de ser o rei. Disse, é impossível, então deixa o menino lá cuidando das ovelhas. Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa todo mundo. Aí toda vez Samuel se levantava e dizia, vou ungir, esse é rei. Olha como ele é bombado, olha como ele é forte, olha como ele tem cara de homem da caverna, esse aí só pode ser o rei. Deus falava, senta Samuel, não é esse não, senta Samuel. Mas olha como ele fala, voz aveludada, olha ele, olha quantos canudos, olha quantas formações, é braço direito de Saul e etc. Senta, porque não é esse. Daqui a pouco, acabou os moços, Samuel disse, será que Deus errou? Porque Deus disse que tinha um rei nessa casa, mas eu não estou vendo ele aqui. Pois é, porque Deus não olha para a aparência. Às vezes nem nosso pai aposta em nós, mas Deus aposta. Às vezes nem o teu pai nem tua mãe acreditaria que você seria alguma coisa, mas isso é graça, é misericórdia, porque Deus olhou e disse, você não quer, mas eu quero. Para você não serve, mas para mim vai servir. Porque enquanto você só vê os que estão na mesa, eu estou dando experiência para ele no campo, matando urso e leão, preparando ele para quando chegar no campo matar gigante, para depois enfrentar a lança de Saul, e quando chegar no trono lembrar que só chegou lá não porque era forte, porque é um garoto, mas chegou lá por causa da graça, por causa do nome do Senhor, por causa da intimidade com Deus. Aí mandou chamar o menino Davi, e quando Davi chega, ele era tão educado que ele não entrou na própria casa. Nós chegamos e entramos na nossa casa, mas Davi chegou e esperou chamar ele, porque quem é escolhido não se apresenta, espera ser chamado. Quando o menino entrou, aí Samuel nem levantou, falou, não, Deus errou, não vou me levantar, porque se levantar é honrar, e às vezes o homem não quer honrar aquele que Deus já honrou. Não se levanta, e Deus fala, Samuel, está esperando o quê, meu filho? Você não está diante de qualquer um não, você está diante do rei de Israel, pode levantar e ungir, porque eu o escolhi. O que é isso? É a escolha de Deus, que não está presa à estética. Você pode não ter aparência, pode não ter voz bonita, pode não ser o bambambam, pode não ser nada, mas Deus olha e diz assim, eu me agraciei, a minha graça alcançou, e porque a graça alcançou, você é precioso e é preciosa aos olhos do Senhor dos Exércitos. A escolha de Deus, Ele escolhe o barro, para desse barro que não vale nada na ótica de todo mundo, Ele fazer um vaso extraordinariamente precioso. Estava dando uma pesquisada, existem vasos de $70 mil. Foi caro demais. Se eu visse um vaso desse numa lojinha de R$1, eu não comprava não, porque eu não sei o valor do vaso. Mas aquele que confecciona diz, isso aí vale muito. Às vezes as pessoas olham para você e pensam que você vale pouco. Deixa eu te falar um negócio. Você não vale ouro. É isso, pastor? Vale não? Não, você não vale ouro, não vale prata, não vale bronze, não vale sangue de touro, nem de bode. Por quê? O apóstolo Pedro disse que não foi com essas coisas corruptíveis que foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem pecado. Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha por causa de mim e de você. Deus amou o mundo de tal que deu o seu único, para que todo aquele que nele não, mas tenha. É pouco vida eterna, irmãos? Você tem vida eterna, aí vai alguém e tira 1 milhão de anos de vida eterna, o que sobra? A eternidade. O que Deus deu para a igreja, o que Deus deu para mim, o que Deus deu para você, por meio da graça, mediante a fé, o tempo não tira, o demônio não tira, potestade não tira,
alto não tira, o baixo não tira. O apóstolo Paulo disse agora: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será o presente? Será o futuro por vir? Será os demônios? Será anjo? Será principado? Será perseguição? Será espada? Será fogo? Será fome? Nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deuteronômio capítulo de número 7, versículo 7. O Senhor falando para a nação de Israel, que estava começando a se inchar. Deus, ele nos abençoa, mas nos previne. Ele diz assim: olha, não foi por causa da grandeza de vocês que eu vos escolhi. Deuteronômio 7,7: o Senhor os amou e os escolheu, não por serem mais numerosos do que os outros povos. Pelo contrário, vocês eram o menor de todos os povos. Então, baixa a bola. Ninguém que é escolhido pode levantar a cabeça e falar assim: olha, eu fui escolhido porque eu era a última Coca-Cola do deserto. Calma, filho. Calma, baixa a bola. Porque nós fomos escolhidos estando mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Meu irmão, isso aqui alegra demais o meu coração. Porque eu me olho no espelho e eu não me escolho. Falo assim: meu Deus do céu, é muita misericórdia, é muita graça. Mas tem gente que é tão orgulhoso, pastor Edilson, que o Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que tem gente que fica na frente do espelho e canta assim: quão grande és tu, quão grande és tu. Não, meus irmãos, nós temos que olhar para o espelho e se lembrar da cruz de Cristo e falar: meu Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Aí a gente olha para o espelho e lembra que tem um espinho na carne, é um pouquinho orgulhoso, é um pouquinho arrogante. Deus de vez em quando me permite, o mensageiro de Satanás nos dá umas esbofeteadas para a gente ficar mais tranquilo e entender que a gente só é alguma coisa, só podemos alguma coisa, só temos alguma coisa, porque a graça dele ainda nos basta. Nós só estamos de pé por causa da graça. Ninguém prega com autoridade porque é autossuficiente, mas por causa da suficiência do alto. É por causa dele, a misericórdia dele. Ele nos escolheu. E quando você olha para quem está do teu lado, fala: meu Deus, tinha tanta gente melhor que eu. Oh meu Deus, tinha gente que falava tão bem melhor que eu. Por que o Senhor me deu essa honra? Deus fala: para isso mesmo, você reconhecer que chegou lá não porque é autossuficiente, mas por causa da minha graça. E quando você reconhece que só chegou onde chegou por causa da glória e da honra dele, Deus, ele tem prazer em dividir conosco a honra e a glória que ele tem. É Davi quem joga a pedra, é Deus quem derruba o gigante. Mas quando Davi pega a cabeça do gigante, porque Davi não só tem a notícia de que derruba o gigante, ele tem prova, ele anda com a cabeça dizendo: olha, foi no nome do Senhor que eu derrubei esse gigante, está aqui a prova. Deus está falando com alguém aqui: eu vou te usar, mas não vai ficar no campo da teoria, vai ter sinais, vai ter prova de que Deus é na tua vida. Você vai derrubar esse gigante, vai pegar a cabeça dele e dizer: está aqui, queria me matar, queria me destruir, mas está na minha mão. Não porque eu sou melhor do que qualquer outro guerreiro, mas porque eu fui enfrentar esse gigante no nome do Deus de Israel, e ele me fez triunfar no meio da batalha. Ele escolhe, meus irmãos, ele escolhe. E eu acho isso demais, porque lá em Lucas capítulo de número 6, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus vai escolher os 12, e quando você pega o perfil dos 12, fala: ei, rapaz, Jesus gosta de desafio, porque é um pior do que outro, tudo problemático. O melhorzinho foi aquele que traiu ele, o Judas, mais equilibrado, foi o que traiu ele. Tinha uns amigos lá que, quando pedem pousada lá para Jesus em Samaria, o povo fala: não tem lugar para judeu aqui não. Eles voltam para Jesus e falam: Jesus, o senhor lembra de Elias, como Elias era cheio de Deus? Lembra. Então, Senhor, será que o Senhor não deixa a gente orar igual Elias para cair fogo lá naquela cidade e matar todo mundo, não? Os filhos de Zebedeu, e um deles era chamado de discípulo do amor, o João. Se o discípulo de amor quer orar para cair fogo e matar todo mundo, imagine o que não tinha amor. E Deus vai escolhendo esse tipo de gente. Lá no Nordeste, quando eu era adolescente, antes de nós morarmos numa casa de bloco, de tijolo, nós moramos numa casa de taipa. A maioria dos irmãos aqui pode conhecer, mas talvez alguém não conheça. A casa de taipa, ela era feita, as paredes dela como se fosse um emaranhado de madeira. E aí meu pai vinha com um monte de gurizinho, que nós somos em 11, pastor.
Tem 11, lá é quase Israel. Então tinha muito ajudante, né? E o que a gente ia? A gente ia num lugar chamado de barreiro, que era onde tinha uns formigueiros, aquelas formigas de cabeça vermelha. Pegava um monte de barro lá e levava lá para onde a gente morava, para que chegasse o momento da peneira, porque meu pai tinha que fazer o barro e construir a parede lá. E nesse momento da peneira, meu pai ele peneirava, e aí ele fazia umas 3 peneiras, porque a primeira peneira tirava a parte grossa, os torrão. Aí às vezes Deus nos pega e faz a mesma coisa, nos tira do mundo, você vem aqui para a igreja pensando que vai ser elogiado, vai todo mundo te bajular, e você chega aqui ao pastor Eudilson, pega a peneira da palavra, dá umas peneiradas de vez em quando, você chega aqui doido para ser o Dom Juan, gosta de muita mulher, aí chega aqui o pastor Edilson vai falar assim que os adúlteros vão ficar de fora. O que é isso? É a palavra dando aquela peneirada grossa assim. Fala, rapaz, esse negócio aqui é diferente, é Deus te peneirando. Todo dia Deus nos dá uma peneirada, Deus nos dá umas peneiradas, sabe por quê? Nós só estaremos prontos quando já não estivermos aqui. Até o último dia de nossa vida, a graça de Deus estará operando em nós, nos fazendo pessoas melhores, nos transformando, estamos em contato com a mão de Deus. Ele vai nos dar aquela peneirada e depois joga um pouco de água, você sente um refrigério na alma, ele começa a te amassar, dá uma amassada aqui, amassa, você fala, meu Deus, eu entrei na igreja pensando que as coisas ia melhorar, está melhorando, mas primeiro Deus melhora você, para depois mudar a situação através de você. Então aguenta a mão dele que te amassa, mas te melhora, ela te aperta, mas não te perde, ela te aperta, mas te sara, ela te aperta, mas te faz uma pessoa melhor. É Cristo em vós, a esperança da glória, te fazendo uma pessoa melhor. E o tempo vai passando, ele vai molhando, ele vai amassando, vai preparando aquela massa. Aí você pensa que já sabe pregar, que já sabe louvar, e fala, não, agora eu estou pronto, agora eu estou pronto para ser um vaso de valor, agora eu estou pronto para sair arrebentando. Aí de vez em quando vem uns pregadores que não dá uma vigiada, aí vem você chorando, e em muitos casos as pessoas olham para você e falam assim, ei, Deus manda te dizer, você vai viajar os 4 cantos do planeta. Não estou dizendo que Deus não faz, não, Deus faz, mas tome cuidado com essas profecias. Eu prefiro ficar com a Bíblia, guardo no coração, se Deus achar por bem cumprir, amém. Se não cumprir, eu não me frustro, porque eu sei que eu vou morar no céu, isso já é suficiente. Aí você chega aqui cheio de motivação, vai nos ranchos dos profetas aí, alguém passa o manto em cima de você e diz que você é a 4ª pessoa da divindade, você chega aqui pisando em nuvem, e aí quando a palavra vem, você chega aqui, quer pregar e quer fazer um monte de coisa, aí é o tempo que Deus pega a massa e deixa no canto para descansar. Quem aqui já passou por esse momento tão doloroso? Você chega na igreja, a palavra está queimando no seu coração, e fala assim, rapaz, Deus me deu essa palavra, é hoje que eu prego. E você não prega. Que é isso, Deus, o Senhor me deu a palavra, deu, mas a palavra é para você, guarda aí, fica tranquilo. E aí você chega aqui doida para louvar, assim, o louvor está aqui na garganta, mas ninguém te dá oportunidade. O que está acontecendo? É que Deus está deixando a massa descansar. Por quê? Porque se pegar a massa assim que molha e for fazer um vaso, não aguenta, se quebra. Por que Deus deixa a massa descansar? Porque no processo de descansar, no processo do descanso, o oleiro vai remover as impurezas que se escondem internamente dentro da massa. É no momento do descanso que o vapor sai para fora e a massa ganha liga. Sabe quando é que você se torna forte? Quando você aprende a sentar para ouvir. Porque quem não senta para ouvir não pode se levantar para falar para ninguém, não. Fiquei 4 anos fazendo teologia, ainda estou estudando, graças a Deus me formei e tive que ter aula com um professor ateu. Que é isso, pastor? Tem isso? Professor de teologia ateu? Tem um bocado por aí. Alguns não se assumem, o meu se assumiu. E você tem que ouvir o argumento dele, ficar calado, ouvir e extrair aquilo que presta, o que não presta você deixa de lado. Você é doido para falar um monte de coisa e debater dentro da aula, mas ali você está como aluno. Você tem que baixar a cabeça, ouvir. 4 anos, mas passa. Nos melhora. E aí existe uma geração que está se levantando que não quer sentar de jeito nenhum para aprender.
E às vezes pode não se submeter ao processo do descanso do pastor, mas Deus sabe nos colocar no processo do descanso. E aí Ele nos separa, mas vai haver um tempo em que Ele vai tirar do separamento, do lugar do anonimato e apresentar. Sabe o que eu acho lindo? É que quando Deus apresenta, ninguém esconde. Isso aqui é lindo. Quando Deus decide apresentar, ninguém esconde. Elias aparece do nada. Quem é Elias? Não sei, é alguém que vem diante da face de Deus. Mas é pai, é filho de quem? É de onde? Não sei, é Elias o tisbita. É apenas alguém que anda com Deus. E aí vai modificar e marcar a história de Israel. Por quê? Foi Deus quem apresentou. Então esse momento do preparo é o momento onde nós somos formados. Dentro dos oito vasos, dos 8 tipos de barro, existem 2 tipos específicos que dão para trabalhar. É o barro de liga magra e o barro de liga gorda. Qual que é a diferença? O barro de liga magra é aquele que se quebra com mais facilidade. Você tem que ter um cuidado especial. Porque se você apertar demais, ele quebra. Se aliviar demais, fica com brecha. Esse vaso é aquele que dá trabalho para Deus. Sabe aquele tipo de crente que você fica assim meio que... Meu Deus, fica na dúvida. Será que esse vaso é vaso mesmo? Dá trabalho, mas Deus continua trabalhando. É difícil. Qualquer coisa perde a linha. Já falaram para mim uma vez assim: olha, eu sou crente, mas meu braço não é não. Eu falei: calma, varão. Vigia, entrega o braço para Deus também. É o vaso de liga magra. Tem aqueles vasos lá que são de liga gorda. Aqui não é estética não, está falando de estrutura. É aquele que parece que sempre foi crente. Entrou, primeiro dia de crente, no outro dia consagração está aqui. Alguém pode até olhar e falar assim: isso aí é fogo de palha, isso aí é o primeiro amor. Mas o tempo vai passando e ele vai progredindo na fé. É fácil de trabalhar com ele. É para ficar na porta? Opa, conta comigo. É para fazer missão? Conta comigo. É assistência social? Conta comigo. O que precisa? É o vaso de liga gorda. Sabe o que eu acho lindo? É que nós selecionaríamos quem queríamos para nós. Nós selecionaríamos os vasos de liga gorda, mas Deus oculta isso como um mistério e diz: aqui no meio tem gente de tudo quanto é tipo. Tem gente que é bravo, tem gente que é melancólico, tem gente assim que é para frente, tem gente que é retraído, mas eu estou trabalhando em cada um, porque para mim é tudo vaso escolhido para a glória do meu nome, para a glória do meu louvor. E o que eu acho lindo é que Deus não usa forma, Ele usa forma. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você usa uma forma, sai todo mundo igual. Mas quando você usa a forma, você está trabalhando como um artesão. Isso aqui é demais, meus irmãos, porque você é uma peça única. Você não é acidente no percurso da história. Deus projetou você, Deus planejou você, trabalhou em você. O fio do teu cabelo é do jeito que Ele queria, o teu olho é do jeito que Ele queria. Você foi formado no ventre. Lá no Salmo 139, o salmista disse que isso é algo maravilhoso, quando Deus costurava os nossos ossos lá dentro do ventre da nossa mãe. O salmista fica boquiaberto e diz: meu Deus do céu, isso aqui é tremendo demais. É Deus te escolhendo, Deus te moldando, Deus te fazendo. E isso é tremendo, porque você não precisa parecer com A ou com B. Seja você mesmo e adore a Deus na integridade que você é. Adore com a sua voz, pregue com a sua voz, seja você mesmo, seja autêntico, porque Deus é glorificado quando você se deixa transparecer e revela a glória de Jesus de Nazaré. Deus está dizendo: seja você mesmo, porque a minha glória se manifestará em você, do jeito que você é. Ele não usa forma, Ele usa forma. O nosso padrão é Cristo, a forma de quem nós devemos ser. A medida de estatura de varão perfeito, Cristo. À medida que Ele está fazendo, estamos correndo aqui, o vaso se quebra na mão dEle. Há momentos na nossa vida que nós nos quebramos. Isso é um fato. Todos nós passaremos por um momento difícil na nossa vida. A questão é: onde estaremos quando o momento difícil chegar na nossa vida? O vaso se quebra, mas está na mão do oleiro.
perdeu a forma, se desmanchou, mas o oleiro não desiste. Quando o vaso fica pronto, os irmãos já conhecem o outro processo, vai para o descanso mais uma vez, para finalmente enfrentar a fornalha. Aí você está lá todo bonitão, cheirosão, todo lindo, e de repente cai na UTI. E de repente perde um ente querido. E a fé oscila. E a fé entra em parafuso. É o teste da fornalha. Mas tem uma coisa: todo vaso que entra na fornalha sai mais forte, sai mais resistente. Eu não vim aqui prometer chave de casa para ninguém, mas eu vim aqui dizer um negócio: o Deus que você serve é o Deus que criou todos os elementos, e Ele manda falar que essa fornalha vai te deixar mais forte. Eu não sou cartomante para adivinhar o processo de ninguém. Se Deus me revelasse, eu falava. Mas o que eu sei que tem é gente sofrendo. E não precisa ser adivinho nem profeta para falar isso, não. É só ligar a televisão. Gente que entrou aqui carregado, cheio de problema. E eu sou consciente para dizer: Deus pode não mudar a sua vida hoje à noite, mas durante toda a sua vida Ele está trabalhando em você. E a palavra de Deus nos diz que essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno que há de se revelar em Cristo Jesus no dia da nossa ressurreição. Você não é produto do meio, você não é produto do agora. Há um tempo de glória que nos aguarda, e enquanto esse tempo não chega, se descanse, se refrigere, se resguarde no cuidado, na graça, na misericórdia de Deus. Talvez Ele não lhe dê o que você quer, mas receba esta palavra. Ele lhe dá o que você precisa, é força que você precisa para continuar. Em o nome de Jesus, receba força, seja renovado como a águia. Eu não sei o que você precisa, se é unção, mas receba unção por meio da palavra de Deus, essa palavra que capacita. Ele está falando: você se quebrou no processo, mas eu não desisti de você. Faça o que o apóstolo Paulo fez lá na carta dele aos Filipenses capítulo 3, verso 13. Quando alguém chegar diante de você para te lembrar do teu passado, para tentar paralisar o teu presente, para você não alcançar o futuro, diga o que Paulo disse: uma coisa agora faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Entre aqui nessa noite sempre sabendo que quem vive de passado é museu e Satanás. A igreja tem um futuro de glória, a igreja tem futuro, você tem futuro, tua família tem futuro, teu ministério tem futuro. Tudo que o diabo quer fazer é te prender ao passado, porque o passado dele era de glória, mas ficou no passado. Ele não quer que você vislumbre o futuro, porque o futuro dele é lago de fogo. Mas o futuro da igreja, a Bíblia diz que o futuro da igreja é que nós adentraremos na cidade pelas portas, ouviremos ele chamar cada um de nós pelo nosso nome, beberemos da água da vida, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá onde nós iremos estar, não tem morte, pranto ou dor, não tem ladrão, não tem polícia, não tem nada disso, porque Ele é quem reina, Ele é soberano, Ele é soberano. A morte não tem lugar lá. A Bíblia diz que haverá um tempo de glória esperando por mim e por você. Aleluia. A pergunta que Deus faz é maravilhosa: será que eu posso fazer com vocês o que eu fiz, o que o oleiro fez com esse vaso? Você acha que Deus consegue fazer de você um vaso novo? Você acredita que Deus pode fazer de você um vaso novo? Aleluia. Aleluia. Lete o relavaço. Eis aqui, Senhor, a tua olaria. Não desista de nós, ó Pai. Você pode orar comigo? Nós somos vasos na mão dele. Ele não desiste de você.
Ah, Senhor, eu pequei, mas sabe por que você está respirando? Porque Ele acredita que você pode ser uma pessoa melhor. Ele sabe os teus defeitos. Ele lhe trouxe aqui nessa noite para falar: filha, eu não te escolhi apesar das tuas qualidades ou defeitos, mas eu te escolhi para que o meu poder se aperfeiçoasse em você. Eu estou trabalhando em você, é a minha graça. Se entrega, mergulha, vem mais fundo, que o mundo está para ver o que eu vou fazer com você. Ou você não lembra o que Deus fez com Moisés? Levou Moisés para o deserto, deixou ele lá 40 anos cuidando de ovelha. Para quê? Para fazer dele um pastor. Ou você não lembra do Paulo, que no capítulo 9 de Atos era Saulo perseguidor, que como uma fera respirava ameaça contra o povo de Deus, mas encontrou Jesus no caminho, foi derrubado e olhou e disse: meu Deus do céu, quem é, Senhor? Quem é Jesus? Com a sua voz graciosa de Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E vai fazer uma obra na vida de Saulo tão tremenda, que quando chama Ananias para orar para o Saulo, Ananias não quer ir, ele fica com medo, e Deus olha para Ananias e fala assim: não, você não entendeu a graça, você não entendeu a misericórdia. Este para mim é um vaso escolhido, é um vaso precioso, é um vaso precioso. Eu encerro com o versículo de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Olha o que Deus fala para mim e para você: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem é que está falando isso? Pedro. Alguém que lá em João capítulo 21 decide desistir do ministério. Mas se eu for boca de Deus aqui nessa noite, eu quero falar para você: desista de desistir, porque Deus não desistiu de você. Pedrão, com a pompa lá em cima, disse assim: Senhor, não estou querendo ser melhor que ninguém não, mas todo mundo aqui pode te negar, menos eu. Eu sou diferenciado, o senhor sabe. É mesmo, Pedro? Pois eu vou te falar um negócio. Satanás estava doido para te peneirar, mas eu orei por você, viu, Pedro? Porque se eu não orar, meu filho, tu está perdido. Não, Senhor, todo mundo aqui, ó, o Josué vai fugir, as irmãs da Badiguar vai fugir, vai todo mundo fugir. Eu, não, sou diferenciado. Eu vou contigo até a morte. Jesus falou: Pedro, para você saber que eu te conheço, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará. Pedro disse: tá bom, vamos apostar. Os irmãos conhecem a história. Perto da fogueira, não deu certo. Negou uma, negou 2, negou 3, o galo cantou. Quando o galo cantou, que Pedro caiu em si, de repente ele se depara com um olhar maravilhoso. O olhar de Jesus, não como um olhar que aponta e diz assim: eu não disse que tu era ruim? Eu não disse que tu ia me negar? Não, o olhar dele era assim: Pedro, eu já sabia, eu só vou ali, ó, vencer a morte, daqui a pouco nós se encontramos de novo. Só que Pedro ficou decepcionado, muito triste. Jesus morre, ressuscita, se encontra com eles algumas vezes, só que Pedro não quer mais voltar ao ministério. Jesus aparece no Evangelho de João, capítulo 21, depois que Pedro entra no barco, diz assim: vou voltar para a velha vida, vou voltar a pescar de novo. Só que Pedro era influente, um monte de gente olhou e disse assim: vamos contigo. Entraram no barco e foram pescar, mais uma vez, sem Jesus no mar, frustrados. Quando eles estão voltando de manhã, tudo frustrado, tem uma pessoa lá na beira da praia, diferente. Parecia um comerciante, mas aquele homem olha na linha do horizonte e, como quem não soubesse, pergunta: e aí, gente? Vocês pegaram alguma coisa? Longe de mim vocês estão felizes? Longe de mim vocês estão realizados? A noite toda, Senhor,
Não pegamos nada. Alguém deve ter olhado para o outro, pastor Edilson, e falar assim: deve ser comerciante, essa hora da manhã está querendo comprar. Aí ele fala assim: ó, não é por nada não, mas joga a rede aí, ó, à direita do barco. Aí João já se alerta, porque João é o do coração. João olhou e disse: lança, né? A gente já está frustrado mesmo. Lançaram a rede, não conseguiam puxar. Será que enganchou? Enganchou não, é a bênção de Deus. Arrasta aí para vocês verem. Quando arrastaram 153 grandes peixes. Meu Deus do céu, isso aqui é demais. Aí João, por certo, deve ter olhado para Pedro e falado: Pedro, pelo milagre, pela voz e autoridade, deve ser ele. Pedro não aguentou, ele pulou do barco. Estava tão ansioso que não esperou, o barco chegou lá, pulou, mergulhou, saiu abraçado e os discípulos prosseguiram com o barco. Quando Pedro chegou lá todo ofegante, adivinha quem estava lá? Eu dou esse copo d'água, você adivinhar quem é? Como que é o nome dele, igreja? Sabe o que Jesus estava fazendo? Estava sentado esperando ele com a fogueira e peixe em cima. O que eles tinham ido buscar no mar? Peixe. Quando ele chega, o peixe já está pronto, preparado em cima da fogueira. Jesus está nos dando uma lição. Aquilo que você gasta a vida toda lá fora procurando, longe de mim, você vai se frustrar e não vai encontrar. Mas quando você decidir voltar para mim, já vai estar na fogueira preparado e eu já estou marcando o encontro para restaurar você. Aí Jesus pergunta para Pedro a mesma coisa que pergunta para mim e para você: Pedro, você me ama? Jesus usa 2 verbos aqui. Quando Jesus fala para Pedro a primeira frase, Pedro, você me ama? Jesus está falando assim: Cefas, agapas-me. O que Jesus está dizendo é para Pedro assim: Pedro, você me ama mesmo com aquele amor que está disposto a se sacrificar por mim? Pedro olha para Jesus e lembra. Quantas vezes ele negou Jesus? Jesus vai fazer 3 perguntas, porque cada pergunta é para sarar o passado de Pedro. Quando Jesus fala assim: agapas me ama com amor sacrificial, Pedro se retrai e fala assim: Senhor, Kyrios, Fileuste. Espera aí, não é a mesma palavra. Agapas-me é um amor sacrificial. Pedro, ele reconhece que ele não está pronto para morrer por Jesus. Por isso que ele diz, Fileuste, ele fala assim: eu tenho uma grande afeição pelo Senhor. Aí Jesus fala: tá bom, então apacenta minhas ovelhas. O que Jesus está falando? Restaurando para Pedro: teu lugar não é com peixe, teu lugar é com ovelha. Aí continua o diálogo lá, eles comem mais um pouco. A Jesus de novo olha para Pedro e fala assim, porque ele insiste: Cefas, agapas-me. Pedro, já constrangido pela pergunta, olha para Jesus e fala: Kyrios, Fileuste, o Senhor sabe que eu tenho uma grande afeição por ti. O diálogo continua, eles continuam comendo. Aí Jesus olha para Pedro mais uma vez e Jesus muda a pergunta. Isso aqui é lindo demais. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, Fileusme, você tem de fato uma grande afeição por mim? Aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu nem ouso dizer que tenho uma grande afeição por ti. Eu só sei de uma coisa: que o Senhor sabe de todas as coisas. Aí Jesus fala assim: tá bom, Pedro, então vai lá e apacenta os meus cordeirinhos. Pedro foi sarado. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar: eu sei todas as coisas. Eu te trouxe aqui para te sarar. Eu te trouxe aqui para restaurar a tua vida. Eu te trouxe aqui para restaurar a tua fé. Eu te trouxe aqui porque você talvez esteja como um vaso despedaçado, mas há uma mão que não desiste de você, uma mão graciosa que te molda, uma mão misericordiosa que não desiste de você. Foi tantos livramentos, foi bala perdida, foi assalto, foi frustração, foi relógio que atrasou para você perder a hora, para não ser assaltado, para não ser morto, para não ser atropelado. Você não está vendo, mas a providência de Deus tem te guardado. Você está aqui porque lá no fundo o Espírito Santo convenceu você a estar aqui nessa noite para dizer: eu te amo e não desisto de você. Vamos orar em nome de Jesus? E curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos por tua palavra. Pai, te agradeço por este aniversário das irmãs e te peço que assim como o Senhor trabalhou no vaso,
insistiu com a nação de Judá com tua misericórdia. E mesmo apesar do cativeiro, o Senhor levantou Ciro, que trouxe restauração e que o povo voltou para a terra e restauraram a sorte do teu povo, Senhor, como instrumento vivo de tuas mãos. De tal maneira que o salmista chega a dizer que quando os que voltavam do cativeiro estavam como os que sonhavam, meu Deus, e cantavam jubilando a ti. Eu te peço que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração, ao coração da tua igreja. Abençoa o pastor deste rebanho, desta olaria, cada obreiro, meu Deus, que tem sido instrumentos do Senhor aqui, para a confecção de vasos, para a tua glória. Como diz Paulo aos Coríntios 1:27, nós temos esses tesouros em vasos de barro, para que a glória e a excelência não seja nossa. Nós não somos vasos de ouro, de prata, de bronze, somos apenas barro. A nossa natureza é pó. Nós sabemos de onde viemos, Senhor, mas temos certeza também de onde iremos. Nós estaremos contigo, louvado seja o teu nome, onde desfrutaremos de paz eterna, de glória eterna, Senhor, onde essa tribulação que nos envolve aqui, essa fornalha da vida, não nos trinca, mas nos prepara, Pai, para o teu reino, para a glória do Senhor. Em tudo seja glorificado. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.